Bem-vindo ao mais um episódio do The Alpha Room, o espaço onde a gente discute grandes decisões que movem grandes patrimônios. Hoje o convidado é bem especial, além de ser referência no segmento de assessoria de investimentos, ele passou por várias casas grandes, principalmente a XP, lidando a área private em Miami, e hoje criando o próprio negócio dele, que é a Oyster Academy, que justamente foca na nova geração de assessores para criar mais excelência e mais profissionalismo nesse segmento. Conosco hoje, o Rodolfo Bastos. Rodolfo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com você. Maravilha, obrigado. Além de ser um grande profissional, hoje também ele é meu mentor, então uma grande honra ter ele aqui conosco hoje. Rodolfo, fala um pouquinho, por favor, para os nossos espectadores aqui, da sua carreira, aonde você começou, até chegar hoje na Oyster. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Na verdade, a honra é minha de você ter aceitado o meu convite como mentor. Para quem não sabe, a Oyster Academy começou agora, em julho. Eu saí da XP em maio. E a primeira turma são 6 meses, de julho a dezembro, e o Ricardo aceitou o convite para participar da primeira turma. Então, a honra e o privilégio é meu. Muito obrigado. A minha história é simples, a minha história é curta. Eu tenho 44 anos, basicamente 25 anos de carreira. Fiquei 15 anos na Gap Asset, que é uma gestora no Rio de Janeiro, e 10 anos na XP. Então, uma carreira bem simples. E eu, em 2006, eu fui convidado para montar o escritório da Gap em São Paulo. Na época, estava tendo um boom de multifamily offices no Brasil. E eu comecei a enxergar que aquilo faria muito mais sentido para a minha profissão. Até então eu era comercial de uma asset, eu vendia fundos multimercados, asset, e eu estava muito na mão do gestor ir bem. E eu percebi que a minha carreira seria muito mais parecida nesse momento se eu fizesse a transição de comercial de asset para uma assessoria de investimento. Eu não teria aquela riqueza antes dos 40 anos, como a gente via no Grupo Garantia, lá atrás, em vários casos, mas eu teria uma carreira mais parecida com médico e advogado, onde quanto mais tempo você vira mais referência, você tem mais longevidade na carreira, enfim, é um pouco mais longínqua, mas também tão interessante quanto. Nesse momento eu fiz uma proposta para os sócios da Gap de abrir uma área de multifamily office na Gap, a área de wealth management. Eles aprovaram. Eu estava sozinho, eu pedi um wealth planner, um advogado, um gestor de patrimônio, eles não me deram nada e falou: Rodolfo, você tem um business plan, a gente está aprovado, você tem um sinal verde, vai. Eu sou formado em economia, fui fazer um curso de especialização na GV em Direito Familiar, Tributário e Sucessório e fui estudar o mercado. Então, nessa data, foi início de 2007, eu comecei a conversar com multifamily office, que eu respeito muito no Brasil, na época, Turim, o Ricardo Taboasa TNA, a Consciência GPS antes de serem vendidas, Thaler. Conversei com alguns bancos que eu também respeito muito, como na época Reding Grifo, até o Léo Figueiredo, que fundou a Reding Grifo com o Luiz Stoberg, veio a ser meu mentor. Itaú, Rai, Ultra Rai, MIFO, que o Nabucco está até hoje comandando, BTG, Santander. Peguei o avião, fui para os Estados Unidos. Eu acredito que os Estados Unidos está há alguns anos na nossa frente. Vou fazer um parênteses aqui rápido. A XP hoje está entre a maior ou entre as maiores casas no segmento de assessoria do Brasil, com R$1 trilhão sob gestão, 1,3 trilhões de reais. Em mais ou menos 500 escritórios. A Charles Schwab, quem a XP busca seguir, tem 9 trilhões de dólares, que representariam hoje em torno de 54 trilhões de reais, com 21 mil escritórios afiliados. Perfeito. O meu ponto é, olha o tamanho da indústria americana à frente do Brasil. Na época o que eu pensei foi, por que não ir lá, aprender com eles, entender todas as cascas de banana que eles já não escorregaram e trazer para cá e replicar. Então eu fui, entendi o mercado americano. Essa sequência de conversas com multifamily office, com bancos, com o mercado americano, eu comecei em 2007 e eu literalmente fiz todos os anos desde então. São 20 anos acompanhando. Eu botei tudo isso no liquidificador e eu tirei a minha metodologia. Na época eu comecei como assessor e como head dessa área na Gap, que era head de 2 pessoas, né? Éramos pequenos. Fiz isso por muitos anos, até início de 2016, quando eu fui para a XP. Eu, como assessor de investimento, na XP, fui a primeira pessoa a bater 1 bi de real de carteira.
Em 2019, quando fui chamado para ser o head da operação nos Estados Unidos e abrir mão da minha carteira, eu tinha 2 bi, com 63 famílias, das quais 62 eram FII fixos comigo e praticamente todas com 100% do patrimônio comigo. Naquela época já FII fixo, né? Já FII fixo. Que hoje é uma novidade no mercado ainda. No início eu até brinco que eu fui forçado a fazer, tá? Porque o único produto da Gap eram fundos exclusivos. Eu não tinha carteira administrada, não tinha carteira de isentos, não tinha nada. Então meio que a minha carreira eu fui obrigado a começar com FII fixo e com clientes de acima de 10 milhões, que na época a matemática fechava um fundo exclusivo para acima de 10 milhões de reais. Mas é só para fechar, então eu peguei essa minha metodologia, eu investi em mim como assessor, tive esse crescimento. Eu fui convidado em 2016 para assumir o time do Rio de Janeiro, já na XP, Rio de Janeiro e BH. Nós, na época, tínhamos alguma coisa como a 900 milhões. O time, adotando essa metodologia, foi a 5,5 bi em 1 ano e 10 meses. E aí, quando eu fui convidado para ser o head, para ser o CEO da operação nos Estados Unidos, nós tínhamos $1 bi. 4 anos depois, estávamos com 10 bi de dólar. Ano passado, 2024, fui convidado para sair da XP US e voltar para ser o head do Private B2B na XP. Naquele momento eu olhei, tinham 18 mil assessores na rede, alguma coisa próximo de 10 mil assessores com pelo menos uma conta acima de 10 milhões de reais, o que nós considerávamos private, consideramos ainda private na XP. Eu falei, cara, como é que eu vou falar com 5 mil pessoas? Como é que eu vou ensinar as outras 13 mil a lidar com um cliente private? Que era o meu chapéu. E a palavra private, para mim, é uma consequência de uma boa assessoria. Então, se você está atendendo um cliente de 1 milhão, 3 milhões, 5 milhões ou 10 mais, pouco importa. Eu acho que a habilidade, o conhecimento técnico, a forma como você ter um autoconhecimento e como lidar, que está tudo em volta dessa metodologia, é a mesma. E aí eu criei em janeiro do ano passado, janeiro de 2024, uma metodologia, um treinamento de 1h30. Comecei aí na rede da XP. Cheguei a fazer uma apresentação de capacitação, essa palestra de 1h30 para mais de 5 mil pessoas, 5 mil assessores. Alguns começaram a demandar uma segunda palestra, uma terceira, uma quarta. Eu cheguei no final do ano com 7 palestras prontas, em todos os tópicos e assuntos. Algumas pessoas me chamaram para eu ser o mentor dessas pessoas. Eu falei, eu nunca fui mentor. Eu fazia isso de forma natural como head, como líder de um time. E acabou que eu mentorei essas pessoas. Eu recebi mensagens muito gratificantes no Natal, de agradecimento. Inclusive tem uma história muito bacana que um dia ele pode vir aqui falar com você, que é um ex-frentista de posto de gasolina entrando no mercado, que hoje se tornou um assessor e a assessoria mudou a vida dele. Ele saiu de um posto de gasolina no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, para virar um assessor. Eu mentorei ele ano passado, uma história linda. Então eu chego em dezembro com 7 palestras, 7 módulos, algumas pessoas sendo mentoreadas e gratas, um livro escrito e fechado com a editora. Eu falei, quer saber, eu acho que eu tenho um produto aqui. Foi daí que eu resolvi montar a Oyster Academy, que é a minha empresa, respondendo no final da sua pergunta, na qual eu quero ressignificar a profissão de assessoria de patrimônio. E eu realmente acredito que a palavra assessor de investimento ela está equivocada quando, na verdade, deveríamos olhar o patrimônio do cliente. Perfeito. O investimento é parte de um todo. Muito bom. Muito bom. Rodolfo, então você já está há bastante tempo nesse mercado de assessoria, né, de wealth management, de private banking, e você pegou toda essa área onde os grandes bancões começaram com investimentos, depois foi para um mercado mais democratizado, que a própria XP meio abriu o mercado para todo mundo, para um investidor varejo, e hoje acho que está ficando mais e mais óbvio que é um assessor mesmo, o que ele faz, né? Aonde você acha que a gente está nessa curva de maturidade, principalmente nesse serviço de assessoria? Acho que a gente ainda está engateando. Eu acho que o Brasil ainda está muito no início. Não temos um número oficial, tá? Mas estima-se alguma coisa como 100 mil profissionais entre gerentes de banco, bancários, consultorias e assessores. Dos 100 mil,
estima-se uns 20 mil assessores de investimento, a grande maioria na XP. O que é um número percentualmente falando alto, né? São 20 mil pessoas. Só que pensa que os Estados Unidos são 20 mil escritórios, né? Assim, são talvez 100 mil assessores. Então, mais do que em termos de número, eu acho que a forma como o brasileiro trabalha, a forma como os assessores do Brasil trabalham, ainda estão... A gente ainda está engateando na metodologia. Eu vejo muito as pessoas ainda... É com muito cuidado que eu falo o que eu vou falar, tá? É com muita humildade, com muito respeito. Mas eu acho que as pessoas ainda trabalham muito para bater meta. Eu acho que as pessoas ainda trabalham enxergando o cliente como um meio para atingir sua meta, um meio para ganhar um bônus maior, um meio para virar sócio. Quando, na verdade, os profissionais deveriam ver genuinamente o cliente como um fim. O que é melhor para esse cliente? Eu vou fazer para ele o que eu faria para mim. Perfeito. Eu ainda vejo uma quantidade pequena de profissionais fazendo isso, não por índole, mas pelo estímulo errado. Acho que eles ainda são muito estimulados a metas e a trabalharem mais como brokers do que como bankers. Então, eu vejo profissionais sendo mais brokers, vendedor de produto. Eu tenho uma frase que eu falo que quem vende produto é cobrado por rentabilidade. Quem oferece serviço é cobrado por confiança. Perfeito. E no final, eu acredito que o bom assessor, o bom consultor, ele deve oferecer serviço para ganhar confiança. E o produto é uma consequência natural. Esse é o meu primeiro ponto sobre eu acreditar que a gente está engateando. É a forma como os assessores são estimulados. E o meu segundo ponto é que eu acho que ainda tem muitos profissionais entrando na profissão, desses talvez 20 mil assessores, eu não sei o número, mas eu diria que a grande maioria é um recém-entrante na carreira. Uhum. Então são pessoas que ainda estão aprendendo. Por isso que eu digo que a gente está engateando. Porque são pessoas que talvez não tenham 5 anos de história. São pessoas que estão fazendo uma transição de carreira, que estão saindo de uma outra profissão, com ótima índole, com muita boa vontade, mas ainda começando na profissão de assessoria de investimentos. Uhum. Então, também ter um conhecimento técnico, talvez não ter a ansiedade de querer crescer rápido, porque não é rápido, como eu falei no início, né? A nossa carreira talvez seja mais similar a médico e advogado. Nós iremos nos tornar referência ao longo dos anos. Uhum. Tem um livro chamado Outliers, Fora de Série, eu acho, versão brasileira, em que ele diz que a pessoa, para se tornar referência, precisa de 10 mil horas. Ele no livro cita os Beatles, né, que demoraram 10 mil horas, que são mais ou menos 10 anos, segundo livro, tocando em bares para se tornar referência e virarem os Beatles. Uhum. E as pessoas querem virar referência na assessoria com 6 meses, 1 ano, desistem, ficam angustiados. Então eu acho que tanto a forma como as casas cobram seus profissionais em relação à meta, como eles estimulam os profissionais, assim como o tempo de maturidade desses assessores, o fato de ainda ser muito curto o tempo deles como profissionais na assessoria, eu acho que faz o mercado brasileiro ainda muito recente. E daí também uma oportunidade que eu vi de ajudar esse mercado, de realmente estimular esse mercado, de fazer parte, de contribuir para o crescimento desse mercado, trazendo o meu conhecimento para o próximo. Perfeito, perfeito. Não, você falou um ponto muito importante que é serviço mesmo, né? Não é vender produto. Eu acho que isso hoje, né, nessa parte de profissionalismo mais dos assessores, dos bankers, o cliente também fica mais exigente. Né? Ele não procura mais o produto, né? A indicação de produto que ele fala no churrasco com um amigo, meu assessor me indicou aquele produto, né? Muito bom. E você vê essa mudança também do cliente ser mais exigente mesmo com esse serviço de banking, de assessoria, de investimento? Sim, eu acho que conforme
o mercado vai evoluindo e a gente venha a ter profissionais mais qualificados, é natural os clientes terem acesso a profissionais mais qualificados que vão exigir mais dos que não são, fazendo com que a média seja elevada. Então, sim, eu acho que vai ter uma exigência maior do cliente. O CFP, eu acredito que é uma certificação que a Planejar trouxe para o Brasil para melhorar, porque traz mais conhecimento para o assessor. Que é uma certificação para o banking, né? Para o private banker. É uma certificação que carimba que aquele assessor tem pelo menos uma qualidade técnica X que diz que ele tem algum aprendizado, alguma noção. Nós temos um estudo, que eu não tenho os números aqui, mas os assessores com CFP tinham melhor NPS que os demais. O que é o NPS? É a nota que o cliente dava à qualidade do atendimento. Então, não era muito um vendedor, e sim uma pessoa que era mais próxima do cliente. Então, sim, eu acho que o cliente vai cada vez mais exigir mais serviço e planejamento patrimonial e menos venda de produto. Legal, muito bom. E na Oyster você faz justamente isso, né? O seu trabalho é a formação da nova geração dos assessores, ajudar realmente na qualificação, né? Aonde você vê o maior gap ainda nessa formação desses profissionais, aonde você quer ter mais impacto na carreira deles? Bacana. É uma pergunta super interessante e ampla. Então, vou me permitir aqui a talvez ter duas formas de resposta. A primeira é que eu acredito que as pessoas entram nessa carreira com o sonho de ficar rico rápido. E demora. E aí elas desistem, quando na verdade elas têm uma carreira super promissora. Então eu quero primeiro mostrar que não é do dia para a noite. E como é que eu mostro isso? Ensinando, trazendo o meu exemplo, que não foi rápido. O meu primeiro bilhão demorou 10 anos. Sim. Eu passei por muitas crises, eu tive resgates de clientes grandes que em alguns momentos sim me deram vontade de trocar de carreira e talvez desistir, ir para alguma coisa que fosse mais fácil, mas eu precisei ter resiliência. Então, no meu primeiro ponto como Oyster é mostrar para esse profissional que não é do dia para a noite, é trazer a ele um autoconhecimento, uma autoconfiança, entender quem ele é como profissional, porque assim como na medicina tem o cardiologista, o ortopedista, né? Assim como no direito tem o tributário, o societário, na nossa carreira também tem. Não dá para você ser um assessor de investimento genérico. Sim. Eu acho que essa turma que é genérica vai acabar no tempo. Você tem que ter uma especialização em seguro de vida, em PJ ou em planejamento patrimonial. Você é mais banker ou mais broker. Então, o generalista tem que acabar, na minha visão. Então, eu ajudo esse profissional a ter um autoconhecimento para entender quem ele é ali. Quando ele entende quem ele é, ele faz com mais vontade, com mais interesse, ele se interessa mais pelos assuntos, ele lê mais, ele estuda mais, ele acorda com mais vontade de trabalhar, o que dá resiliência. Eu explico que vão ter resgates, que vai fazer com que ele tenha vontade de desistir, mas não desista, porque isso vai acontecer em qualquer carreira. Eu ensino a ele algumas coisas nesse sentido. E por fim, indo para a parte técnica, eu acredito que a Oyster vai trazer um dos maiores ensinamentos, que é a alocação financeira se dá com base em um planejamento patrimonial e não em percentual do CDI. Eu não acredito que 110% de CDI é um combinado correto. Eu não acredito em perguntar para o cliente se ele é conservador, moderado, agressivo, é a forma correta de fazer uma alocação. Fazer aquela pergunta, você aceita o mês negativo ou o ano abaixo do CDI? Montar aquela carteira padrão que quase todo mundo tem? Eu acredito que está errado. Porque isso leva a um relacionamento de rentabilidade. E a rentabilidade nem sempre está na mão da qualidade do assessor. Tem crises, tem momentos melhores, piores, que dependem de variáveis exógenas. Não tem nada a ver com a qualidade do assessor. Mas quando você faz uma alocação com base em um planejamento patrimonial,
tem um fundamento maior. Uhum. E aquela família está com você. Perfeito. A gente pode derivar um pouco disso se quiser. Não, maravilha. Não, é isso mesmo. Acho que a gente tem totalmente a mesma visão aqui nesse caso e temos bastante pela frente. Muito bom. Você já no começo mencionou o modelo do fee base, né, do fee fixo, que é um tipo de remuneração dos assessores que pode ser escolhido pelo cliente. Hoje no Brasil ainda a grande maioria do mercado trabalha com comissões, né? Então eles são remunerados através das alocações de produtos diferentes, que cada um paga uma comissão. E acho que hoje a gente está justamente nessa transferência, né, de ideia, de colocar mais transparência no mercado. A Monte Bravo hoje também é uma das casas que puxa muito essa fila do fee-based. Eu queria que você entrasse um pouquinho mais no detalhe. Qual é a sua visão nesse tipo de remuneração, principalmente no Brasil, e trazendo também a comparação com os Estados Unidos, que você, né, trabalhou vários anos e acho que 70% do mercado hoje trabalha nesse modelo de fee-based, né? É uma pergunta super interessante. Eu acho que o Brasil está vivendo exatamente agora um momento de mudança, tá? Eu não sei o percentual no Brasil, mas eu diria que é mais de 90% ainda no transacional. Sim. A minha resposta é: eu não sou radical a favor do fee-based ou contra o transacional. Eu sou a favor da transparência para o cliente. Perfeito. Na verdade, eu sou radical a favor da transparência para o cliente. Se o cliente ou seu assessor prefere cobrar transacional ou fee-based, é uma escolha muito ali pessoal, pelo perfil do assessor ou pelo perfil do próprio cliente. Uhum. Tem um cliente que é uma pessoa extremamente envolvida com o mercado, na qual ele sabe o que ele quer fazer, ele que dá as ordens, talvez seja mais transacional. Tem o cliente que é um médico, que não entende, que não quer, que quer fazer um planejamento maior, que o fee fixo talvez seja maior. O meu ponto aqui é o seguinte: a transparência significa, no final do ano, o cliente saber o quanto que a casa está ganhando e o quanto que ele está pagando. Que são coisas diferentes. O quanto que a casa está ganhando e o quanto ele está pagando são coisas diferentes. Sim. Tá? Então, chega no final do ano, o cliente opta pelo transacional. Você fala, cliente, olha aqui, você está pagando 1%. Tantos por cento veio do rebate, tantos da receita de spread na renda fixa, tantos na colocação aqui de renda variável. E eu acho que é muito importante o cliente entender qual é o seu valor como profissional. Cliente, o meu valor como profissional vou inventar uma taxa, 0,7% ao ano. Por que 0,7% ao ano? Porque eu tenho aqui esse meu time de gestão, meu time de renda variável, meu time internacional, meu time de compliance, meu time de controle de risco, meu time de cenário econômico. Este time inteiro precisa ser muito bem remunerado. Ele precisa ser muito bem remunerado porque eu tenho os melhores. E os melhores vão trazer a você uma boa rentabilidade nos momentos oportunos e te proteger de rentabilidades ruins no momento de crise. E esse time sendo bem remunerado, a taxa correta é 0,7% ao ano. Eu posso te cobrar um FII fixo de 0,7%, que é o que eu vou ganhar. Uhum. E aí aqui, uma simulação de alocação, eu tenho mais 0,20% de receita de rebate, que são os fundos nos quais eu aplico que devolvem um rebate, né, um rebate para casa, e eu devolvo para você. Então, vamos supor que eu receba 0,20 de rebate. Cliente, eu ganho 0,7 e você paga 0,5, porque eu devolvo 0,20 do 0,7 para você. Essa é uma forma. Uma outra forma é eu mostrar no final do ano quanto que eu me remunerei. Se eu ganhei 1% no exemplo que eu dei, eu acho que você está pagando mais que você deveria. Quer mudar o transacional para o FII fixo? Se você estiver pagando 0,20, porque foi um momento de juros alto, você é um cliente mais pós-fixado, precisa de liquidez imediata, ou então aqueles juros, aquele CDI lhe satisfaz, e eu ganhei 0,10, 0,20 de remuneração no ano, eu vou falar, está pouco, está baixo, 0,20 está a taxa errada. Uhum. E eu mostro para o cliente que ele não deveria querer alguém trabalhando de graça. Assim como ele não trabalha de graça, assim como ele não escolhe o pediatra de graça para cuidar do filho dele. Nós somos, né, eu digo que o ser humano tem alguns órgãos muito sensíveis, é o coração, o pulmão, o cérebro e o bolso. Perfeito. Nós somos o médico do bolso, ele não quer alguém que trabalhe de graça. Sim. Agora, se eu ganhei 0,20 naquele ano, porque a gente está vivendo um momento de juros alto e estável, mas ele no ano anterior me pagou 1%, tudo bem. A média está ok.
Vamos avaliar o ano 2, no ano 3. Se isso se manteve no 0,15, 0,20, eu acho que a gente tem que chamar o cliente e falar assim, eu gostaria que você assinasse aqui um FII fixo para que eu tenha minha remuneração. A remuneração do FII fixo ou a remuneração do transacional tem que ser algo que consiga remunerar bem o seu time para que você tenha um time de elite, um time bom, que busque maior rentabilidade ou proteção e, ao mesmo tempo, não onerar o cliente no momento de uma alocação conservadora. Sim. Essa tem que ser a combinação. Mas a minha sugestão é o FII fixo. Com gestão discricionária. Para mim é o melhor dos mundos, tá? Certo. Porque o FII fixo com a minha gestão, eu ainda preciso ligar para ele para pegar a confirmação de ordens. O que gasta-se muito tempo. E às vezes o cliente não entende de mercado. Você está ligando para falar sobre uma debênture, uma venda de um produto, de um derivativo que ele não entende. Ele está de férias, eu não consigo falar rápido e o momento e a alocação precisa ser rápida. Então, quando você tem o FII fixo, que é o preço justo, que não onera o cliente, remunera seu time, com gestão discricionária, isso é, que ele me dá a liberdade de fazer a gestão, porque ele confia em mim e no meu time, e eu presto contas de tempos em tempos, me dá a liberdade de fazer o que eu acredito bom no timing certo, sem precisar pegar a confirmação dele todo tempo, e me dá a liberdade de me manter um relacionamento com ele focado em serviço, de conhecê-lo. Quem é você? Quantos filhos você tem? Você pretende morar fora? Quando que você pretende se aposentar? Eu entender realmente qual é o plano de vida dele para poder dizer se vale a pena uma previdência, porque tem benefícios tributários em tanto tempo, se vale a pena o seguro de vida para alguma herança que ele queira deixar para os herdeiros ou para um dinheiro para pagar o ITCMD, se tem que ter mais dólar porque ele quer morar fora ou quer mandar o filho estar fora. Isso é fazer um planejamento patrimonial. Perfeito. Não somente o produto de investimento na alocação, é o que você falou no começo. E Perfeitamente. eu acredito que o FII fixo, com gestão discricionária, permite mais isso. Por isso que eu lutei muito no passado, na minha carreira, para caminhar para o FII fixo sempre, com gestão discricionária. Claro, perfeito. E aonde você vê hoje a principal, vamos dizer, discrepância, assim, talvez do brasileiro, do investidor brasileiro, que ele não entendeu ainda, comparando com o americano, que hoje a pessoa pensa realmente, tô lá no banco, não tô pagando nada para o serviço, meu gerente do banco tá fazendo a alocação, o meu assessor, e ele acha realmente que ele não tá pagando nada, né? Aí você vem com essa proposta. Hoje, minha grande base de clientes também já está no FII fixo, e eu tive essa conversa e muitos nem sabiam, às vezes, como o mercado hoje funciona, né? Aonde você acha que está o tema que o brasileiro precisa entender ainda para realmente virar a chave e falar, não, isso aqui realmente faz mais sentido para mim? É o costume, né? Eu acho que quando a assessoria de investimento começou... Eu lembro quando comecei na Gap que eu tinha que falar o que era uma asset independente. Uma gestora independente. Todos alocavam em bancos. Eu gastava metade da reunião explicando uma asset independente. Aí a XP lançou com mais força a assessoria de investimentos. Nós passávamos mais da metade da reunião explicando o que era XP e assessoria. A qualidade da custódia, tudo. A segurança da custódia. Então eu acredito que o FII fixo é uma questão de costume. Nós estamos também implementando. Como a maior parte das casas e dos bancos ainda trabalha com transacional, o cliente não conhece, não está familiarizado com a segunda opção, que é o FII fixo. Tá? Então eu acredito que seja muito uma questão de familiaridade. Eu acho que é muito simples a resposta. A resposta é, você realmente acha que o banco trabalha de graça? Não trabalha. E se você acha que trabalha, está errado. Você é escolher alguém para cuidar do seu dinheiro de graça. Então, na verdade, o que acontece em muitos lugares? Eles vão optar por um fundo da casa, que a receita é maior. Eles vão optar entre dois gestores pelo que paga o maior rebate. Eles, eventualmente, vão sugerir uma venda ou uma troca de um ativo de renda fixa antes da hora ideal para que eles possam ganhar o spread da venda ou da compra. Eu não estou afirmando que isso existe. Mas isso acontece. E isso acontece não é por maldade, não é por má índole, é porque
as casas precisam ser remuneradas. E o ser humano muitas vezes toma uma decisão para ele bater a meta dele de receita. E ele olha para o cliente e fala, pô, esse fundo aqui, os dois são bons gestores, com bom histórico, vou botar no que me dá maior rebate. Se ele fosse ali um FII fixo, talvez ele balancearia entre as duas casas. Talvez ele levaria um ativo até o vencimento em vez de sair antes da hora. Uhum. Então eu acredito que o cliente brasileiro ainda luta contra o FII fixo por falta de familiaridade, e a falta de familiaridade é porque as casas ainda pouco executam, então estão levando esse conhecimento ainda está no início de levar esse conhecimento para o cliente. Uhum. Mas eu acredito que vai ser rápido. Legal. Eu acredito que vai ser uma mudança rápida aqui. Legal, muito bom, muito bom. Não, e você já falou, né, de transparência, e acho que, para citar de novo o exemplo da Monte Bravo, né, virando uma corretora independente no ano passado, agora, né, sendo o primeiro ano, a gente tem muito essa visão de ser mais transparente, ser mais independente também, e eu queria que você faça um comparativo, talvez, com o mercado lá dos Estados Unidos, que também são os RIAs, né, que são os equivalentes aqui das assessorias de investimento. Aonde você acha que a gente, no Brasil, vai indo, né, comparando que o mercado americano está muito na frente do mercado brasileiro? O mercado americano está à frente do mercado brasileiro em termos de números e em termos regulatórios. Certo. Né? Várias evoluções regulatórias que nós estamos enxergando hoje no Brasil já aconteceram lá. E eu acredito que é um caminho natural em acontecer aqui. Uhum. Por isso que eu digo, por que não aprender lá e já começar a fazer aqui antes que nós sejamos obrigados a fazer? E nos últimos 2 anos, a gente viu muitas mudanças regulatórias já caminhando para algumas exigências como transparência. Eu não sei exatamente qual o percentual do mercado americano que já é FII fixo versus transacional. Eu sei que é a maioria. 70%. 70%. Na Schwab, no último evento que eu fui da Impact, que foi há 1 ano e meio, se eu não me engano, um dos diretores da Schwab me falou que tinham 21 mil RIAs plugadas na Schwab, num total de 25 mil RIAs nos Estados Unidos. Eu não sei se esses números são exatamente iguais, exatos, mas foi me informado por um diretor da Schwab, tá? RIAs nos Estados Unidos seria equivalente à nossa consultoria ou os nossos multifamily office, a nossa gestora. Isso é obrigado a cobrar um FII fixo do cliente. Uhum. Quando você oferece um FII fixo, você vai além de uma venda de produto. Então deixa eu dar um passo atrás para fazer um raciocínio lógico e eu vou concluir porque eu acredito que esse seja o futuro do Brasil. Eu vou repetir a frase que eu falei. Quem vende produto é cobrado por rentabilidade. Quem oferece serviço é cobrado por confiança. Para que você possa ganhar a confiança do cliente, você tem que oferecer serviço. Uhum. Para que você possa oferecer serviço, você tem que fazer um planejamento patrimonial e não vender produto. Para que você possa fazer um planejamento patrimonial, você tem que conhecer o seu cliente. Para que você possa conhecer seu cliente, você tem que ter um número máximo de clientes. Então a gente tem que ir lá atrás e ver essas casas que ficam estimulando, premiando assessores por ativação, por abertura de conta. Quanto mais conta você abrir no ano, maior é o seu bônus. Quando, na verdade, eu estou aqui justificando que a pessoa tem que ter um número máximo de famílias para que ela possa dar o atendimento correto, conhecer a família, fazer um planejamento patrimonial que requer tempo, que vai ser serviço, que é a confiança. Quando você tem a confiança da família, você tem o maior share of wallet, isso é, o maior percentual do patrimônio da família com você. Uhum. Quando você vende produto, talvez você tenha 10, 15, 5%. Quando você oferece serviço, você caminha para 100%, não está mais na concorrência. Você vira o banqueiro número 1. Você não é mais o banco onde tem o resgate, você é o banco da aplicação. Isso é, quero trocar de carro, resgata lá do banco do resgate. Opa, sobrou um dinheiro do meu bônus, um aluguel a mais, bota dinheiro no meu banqueiro número 1. Você tem que ser o banqueiro número 1 quando você oferece serviço. Esse que é o caminho. Então eu acredito que quando você cobra um FII fixo, como as gestoras fazem, como as RIAs nos Estados Unidos fazem, não é por conta do FII fixo. De novo, eu sou a favor da transparência. Uhum. É por conta que o FII fixo é acompanhado de um serviço que é uma pessoa que tem tempo dedicado para fazer um planejamento patrimonial. Cliente, você tem alguns imóveis nos quais geram aluguel.
Você sabia que na pessoa física você paga 27,5% de imposto, quando numa holding imobiliária você pagaria 14%, se eu não me engano? Você tem que pagar o ITBI. Vamos fazer aqui o estudo para ver se vale a pena? Sabia que se você vir a falecer, você de repente deixar vários dos seus imóveis numa holding imobiliária, os seus herdeiros vão herdar a cota daquela holding, e você não precisa dividir o imóvel da praia de um, o imóvel da cidade do outro, eventualmente criar uma briga para os seus herdeiros? Você sabia que, eventualmente, você pode fazer você vendeu empresa há menos de 5 anos e um processo trabalhista ainda pode vir bater na sua porta? Será que você está ciente da estrutura societária correta? Será que o seu planejamento tributário está correto? Será que você tem a previdência pelos motivos certos? Eu vou dar um exemplo rápido e prático que eu vivi. Eu estava nos Estados Unidos agora, na feira da Pershing, e um dos gestores me falou isso. Ele me contou: Rodolfo, eu tenho uma família que tem 2 milhões de reais 2 milhões de dólares e 3 filhos. 1 milhão de dólares em imóvel, 1 milhão de dólares em dinheiro, e o sonho daquela família era deixar 1 milhão de dólares para cada filho, 3 filhos. Certo. Faltava 1 milhão de dólares. Só que ele já estava numa idade avançada que ele não ia ter tempo de fazer aquele outro 1 milhão de dólares. Ele queria mais se aposentar do que fazer o trabalho. O que ele fez? Um seguro de vida de 1 milhão de dólares. Então ele tinha um imóvel de 1 milhão, 1 milhão em dinheiro e 1 milhão no seguro de vida para aquele herdeiro. E o dinheiro que ele tinha juntado, além do 1 milhão de dólares, ele podia usufruir num planejamento específico dele. Sim. E aí eu vou dar um passo além, né? Quando a gente fala de organização de holding imobiliária, societária, offshore, estrutura jurídica, tributário, que vem junto das GIAs, que vem junto de uma assessoria financeira, que é o serviço, que é isso que leva a confiança. Você vê que eu estou sempre dando volta para o mesmo lugar. É muito comum a gente achar que a gente só pode fazer isso para um cliente sofisticado, um cliente acima de 10 milhões de reais, um cliente grande. Não, isso não é verdade. Para um cliente de 500 mil reais, 300 mil reais, de 1 milhão de reais, isso também é verdade. Quando eu no início comentei que eu sou contra o percentual do CDI ou o conservador moderado agressivo, né? Chancelar o cliente como conservador moderado agressivo. Por que eu sou contra isso e por que tudo isso que eu comentei é válido para o cliente menor? Quando você pega um cliente, eu vou pegar um cliente de 1 milhão de reais para facilitar a conta. Você cabe sim ter uma caixinha para o dinheiro do dia a dia dele, que seria uma renda fixa pós-fixada com liquidez imediata. Você pode sim ter uma caixinha de renda fixa, talvez pré ou vinculada à inflação, com vencimento um pouco mais longo, que faz sentido com algum planejamento daquele cliente para aquele período. Você pode ter uma caixinha cambial, que é eventualmente para pagar a faculdade dos filhos, que o sonho é que os filhos estudem fora daqui a X anos. Caso tenha uma desvalorização cambial, ele já está protegido. Uma caixinha da Previdência, com objetivos de longo prazo, ou do TCMD. E aí, quando e essa caixinha, você tem 10 milhões de reais ou 100 mil em cada caixinha, não importa. Então, na hora de você apresentar o resultado para o seu cliente, em vez de você apresentar ao cliente a sua carteira de 1 milhão de reais deu 110% de CDI ou 90% de CDI, você apresenta por caixinhas, para que o cliente entenda que quando o todo dele caiu naquele mês, caiu ou deu negativo por conta da caixinha de renda variável, que é para o longo prazo. A caixinha de curto prazo foi bem. Então, apesar do todo ter ido mal no mês, o que era para ir bem no mês, o que era para ficar protegido, ficou protegido. Muito bom. E aí, só para fechar a conversa, eu falo muito que sou contra conservador moderado agressivo, percentual do CDI. Eu dar 110% de CDI a 15% de juros é 16,5%. Eu dar 110% CDI com juros de 6 é 7,2. 7,2 e 16,5 são rentabilidades completamente diferentes. Então, se eu faço um planejamento patrimonial para o meu cliente, com as caixinhas e com os objetivos individuais de cada caixinha, em que o cliente quer se aposentar, dá um exemplo, daqui a 10 anos, e o ideal para ele se aposentar em 10 anos, levando o atual patrimônio dele para o patrimônio ideal para ele se aposentar e viver de renda, onde ele tem que resgatar o juro real. E digamos que nesse trabalho que a gente acabou de simular aqui, ele tem que render 11% ao ano. Render 11% ao ano com juros a 15%
é uma alocação diferente de render 11% ao ano com juros a 6%. Onde uma basta ter uma alocação pós-fixada, na outra você talvez tenha que ter uma posição de mais de risco. Então, o cliente tem que render 11% nesse meu exemplo, e não 110% ou 70% CDI. Por isso que eu acho que titular o cliente com um grau de risco é errado. Perfeito. Muito bom, muito bom. A gente está chegando aqui no final do nosso podcast, mas eu queria que você, para o final, dá uns conselhos para os profissionais hoje no mercado, seja assessores, private bankers, wealth managers, seja no começo da carreira, já seja com anos de experiência, mas aonde você acha que eles deveriam se focar, concentrar para oferecer talvez um serviço mais completo e mais atual, talvez, com essa geração de hoje? O básico bem feito. Muito bom. Resiliência e foco no cliente. Se eu tivesse que resumir em 2 palavras ou duas sugestões, resiliência na carreira e foco genuíno no cliente. Muito bom. É comum a gente ver outros profissionais com uma carteira de clientes grande e acreditar que aquilo acontece do dia para a noite. Não, isso não vai acontecer do dia para a noite. Então, tenha resiliência. É comum nós começarmos a montar uma carteira e um cliente importante pedir resgate, seja por insatisfação, seja por uma necessidade pessoal. Resiliência, porque isso vai acontecer, isso faz parte, e tudo bem. E foco genuíno no cliente. Não se corrompa para bater metas de curto prazo. Para que você tenha resiliência, para que você tenha foco genuíno no melhor do cliente, o que vai te levar ao maior share of wallets, mais indicações por parte daqueles clientes e consequentemente, uma maior carteira de clientes, você precisa ter um autoconhecimento. Você precisa entender a sua meta, onde você quer chegar. Então, você ter um autoconhecimento quem você é como profissional, ter muito claro onde você quer chegar em 3, 5 e 10 anos, vai te dar foco e disciplina de ter resiliência e ser focado no cliente e não se corromper a que eventualmente o mercado te coloque a oferecer ao cliente. Muito bom. E para o cliente, para a pessoa que procura talvez uma assessoria com confiança, um profissional que ajuda ele ao longo do prazo, quais são os pontos que ele deveria olhar para realmente fazer uma escolha certa para a vida financeira dele? Empatia, com certeza. Né? Às vezes a gente tem... eu falo muito, eu sou pai, e quando a gente vai escolher o pediatra, não necessariamente a gente escolhe o melhor pediatra. Sim. A gente escolhe o que a gente teve mais empatia, o que eu tenho segurança de ligar numa quarta-feira de madrugada, num domingo, que a pessoa não vai me atender com qualidade. A empatia é isso. Eu acho que o assessor de investimentos tem empatia. Então, eu recomendo que o cliente escolha alguém que ele tem empatia. E, obviamente, junto com a empatia, alguém que vá cuidar dele com ética, com valores e com princípio. O assessor vai errar. Em vários momentos, a gente vai achar que é bom comprar bolsa, porque para o planejamento patrimonial faz sentido ter aquela alocação de risco, mas vai vir uma crise inesperada. Mas ele alocou com ética e não para bater meta de algum produto. Então, empatia, profissionais que tenham ética, valores e princípios de genuinamente cuidar do cliente e não para bater metas pessoais. E, obviamente, em uma casa, em uma estrutura que dê todo um suporte para que ele possa focar no relacionamento e ter alguém cuidando de wealth planning, de planejamento patrimonial, de gestão, de cenário internacional, de compliance, de controle de risco. Acho que é muito importante o conceito da pessoa saber trabalhar em equipe, do profissional trabalhar em equipe, ter ética, valores, princípios e a empatia. Muito bom, muito bom. Rodolfo, chegamos no final aqui e a minha última pergunta sempre é uma dica de leitura, seja do mercado, seja não do mercado financeiro. Pode ser seu próprio livro também que você lançou agora. A gente nem ouviu ainda o título, mas já estou curioso para ler. Eu sou fã do Morgan Housel. Eu acredito que viés comportamental é um assunto que me interessa demais. Então, tanto Daniel Kahneman, no Pense Rápido e Devagar, quanto Psicologia Financeira do Morgan Housel, são 2 livros que eu recomendo demais. E o meu livro, aproveitar para fazer aqui para puxar a sardinha, eu recente escrevi
E a gente lançou agora um furo de reportagem na Expert de 2025, mas o livro vai ser lançado em setembro, outubro de 2025. O livro se chama Além da Rentabilidade. Muito bom. Como se tornar um assessor financeiro indispensável. E eu trago nesse livro exatamente o método Oyster. Um método de autoconhecimento, de como usar o viés comportamental, o sistema sensorial a seu favor para conquistar o cliente. É um livro dedicado ao assessor de investimento, focado para o assessor de investimento ou para líderes comerciais. E eu acredito que tenha muitas metodologias, ensinamentos. Eu dividia as boas práticas que eu executei para mim, estão nesse livro. Então eu agradeço a quem comprar. Só fazer um parênteses antes de terminar, Ricardo. 100% da receita desse livro vai para o terceiro setor. Muito bom. Eu, ano passado, como eu comentei aqui no início, eu mentoriei uma pessoa que era frentista de posto de gasolina e hoje é um assessor, e aquilo mexeu muito comigo positivamente. Então, eu quero pegar jovens aprendiz, pessoas que não têm condições de estudar para uma Ancor, para a Ambima, não tem conhecimento para se colocar no mercado. Eu vou usar o dinheiro desse livro para pagar o salário deles por um período, para que eles não precisem buscar emprego. Eu vou mentoreá-los de graça e vou buscar emprego para eles na rede. Então, 100% da receita do livro, além da rentabilidade, será dedicado para essa fundação que a Oyster está montando de ajudar pessoas que precisam e que querem se colocar no mercado. Muito legal. Quando vai ser lançado o livro? Provavelmente em setembro desse ano. Mês que vem, então. Provavelmente. Legal. E para finalizar, onde a gente consegue te achar? A Oyster também, site, redes sociais? Eu tô montando, a Oyster tem um mês de vida. Perfeito. No meu Instagram já tem algumas informações, que é Rodolfo C. Bastos. O site vai ser oysterbr.com. Teremos sim também um LinkedIn, um Instagram, mas por enquanto no meu Instagram pessoal é o melhor caminho. O site deve estar sendo lançado provavelmente nas próximas semanas. Perfeito, Rodolfo. Muito obrigado pela sua presença aí, pelo ótimo bate-papo aqui. Acho que agradou bastante nosso pessoal assistindo a gente aqui. Pessoal, espero que gostaram. Dá um like, por favor, no vídeo, subscrevem o canal também. E espero vocês no próximo episódio. Até mais.